Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Elevemos nosso pensamento e nesse momento agradecemos de todo o nosso coração a Deus, nosso amado Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, pela oportunidade que temos hoje de estarmos todos reunidos entre irmãos e amigos para buscar mais uma vez o conhecimento, para buscar mais uma vez o estudo dessa doutrina que tanto nos consola e que tão bem nos faz. Que possamos continuar seguindo sempre com esse objetivo de aprender e saber mais, para poder auxiliar melhor todos aqueles que nos chegaram. A espiritualidade amiga, os nossos mentores e guias, a toda a equipe trabalhadora da casa, na parte espiritual, a nossa gratidão pelo amparo, pela proteção, pelas intuições. Agradecemos a todos os nossos irmãozinhos da espiritualidade que também estão hoje aqui conosco e assim como nós estão aqui para aprender e que possam também como nós buscar colocar em prática o que aqui aprender, assim como tentaremos. Na certeza do amparo maior damos início à nossa noite de estudos de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade. Vamos iniciar então com a leitura de uma mensagem recebida numa das reuniões de estudos da mediunidade. E depois nós damos a continuidade do nosso estudo, onde nós lemos durante 30 minutos uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo e a segunda parte, o céu e o inferno. Essa mensagem que nós vamos dividir com vocês hoje, então, é uma psicografia, é uma mensagem escrita, recebida no dia 24/11 de 2021, aqui no lar, pela médium Tainá, Espírito Amigo. E a mensagem é: eu já andei por muitos lugares e nunca encontrei a paz que aqui achei. Por Cristo me encontrei, por Ele me certifiquei de andar no caminho certo, de fazer o correto, de fazer o que realmente é certo e fazer tudo o que preciso para evoluir. Obrigado, Pai, pela sua bondade de me permitir estar aqui, de aprender tudo o que aprendi. Tudo o que sorri foi porque me permiti. E aqui eu aprendi que Cristo está aqui. Obrigado, Pai, pela permissão. Gratidão, Espírito Amigo. Então, iniciando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós havíamos parado ali num novo tema agora, que vai ser iniciado o estudo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Lembrando que as perguntas podem ser feitas a qualquer momento, tanto quanto ao tema estudado, quanto a outra dúvida que vocês possam ter e querer fazer alguma pergunta. 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e reapertados. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes, por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque, depois de sua reentrada na erraticidade,
se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada. Não é perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que nenhum atentado sofra sua mútua afeição. Entenda-se bem que se trata aqui da afeição real, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não são realmente nada uma para a outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. Então esse trecho nos fala sobre os graus de parentesco, né? Esses graus não são rompidos com a reencarnação, né? Nós temos do lado espiritual pessoas com as quais nós já vivemos outras reencarnações e que mesmo que elas não tenham reencarnado nessa existência atual onde nós estamos reencarnados, elas estão do outro lado nos acompanhando e muitas vezes até nos ajudando a trilhar o caminho, procurando e torcendo de uma forma que nós acertamos o maior número de decisões que temos que tomar nessa encarnação atual, né? Então não é porque nós vivemos um tempo e a pessoa às vezes desencarna nessa existência, passa para lá, que vai haver um rompimento, mesmo que ela reencarne antes de nós retornarmos ao mundo espiritual. Quando nós retornarmos, se essa pessoa por uma necessidade teve que retornar antes de nós nos encontrarmos, nós vamos ter a ciência de quem ela está novamente aqui nessa reencarnação. Nós daí vamos poder fazer esse acompanhamento a ela, assim como ela está fazendo esse acompanhamento à nossa reencarnação atual. Então esses laços eles se perpetuam muitas vezes por várias gerações, né? Então, geralmente as famílias que são compostas, elas criam uma afinidade e um interesse de grupos para que todos progridam, todos evoluam, que todos consigam um melhoramento, né? Para que quando retornem ao plano espiritual possam se encontrar mais próximos possíveis, porque lá no plano espiritual funciona por vibração, né? Então, se a família, um não está vibrando na mesma sintonia que o outro, muitas vezes eles não vão estar na mesma colônia, pode acontecer isso, mas eles vão ter contato igual, né? Porque o contato lá se dá de uma forma bem mais fácil. Mas esses laços não são rompidos, há um interesse mútuo de progresso e evolução. Então quem está mais evoluído vai sempre estar preocupado com aqueles que ainda estão nessa trajetória e ainda estão um pouquinho mais atrasados. Tanto que tem casos de espíritos que partem para retorno ao mundo espiritual e se encontram no umbral por determinado motivo
eles antes de ir para uma colônia, eles estão no umbral. Muitas vezes por erros cometidos. E seus parentes, muitas vezes, quando chega o momento de resgate, eles são trazidos juntamente com a espiritualidade para que seja recebido esse espírito que estava no umbral e dessa vez vai ser então resgatado e conduzido, e geralmente vem um parente deles junto, que ele reconhece e se sente mais à vontade então para acompanhar a equipe espiritual e então ser conduzido a esses planos de socorro, né? Então sempre há a preocupação de quem está melhor com aqueles que ainda não estão num plano melhor, mas que todos vão chegar lá, né? Então, de maneira alguma, há o rompimento dessa afeição, não ao esquecimento, né? 19. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e pelos cuidados que eles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. Então vejam que interessante, né? Pode ocorrer que um espírito encarne em uma família que já tem um avanço moral melhor, mas esse espírito está bem atrasado. E ele vai trazer alguma perturbação para essa família, alguns incômodos, mas tudo isso vai servir para quê? Para que ele comece a andar pelo caminho certo, nem que seja um início, um iniciar. Pode acontecer também que essa família, por algum motivo, tenha em outra encarnação prejudicado de alguma forma esse espírito. E eles escolheram no seu plano reencarnatório que em determinada época da sua encarnação iam receber esse espírito para ajustes, né? Então, nada se perde nesse caminho de evolução, tudo se aproveita, né? Até em um conflito anterior vai vir um momento em que esse espírito pode reencarnar nessa família e com isso vai criar laços, mesmo que sendo difíceis, vão criar laços familiares mais fortes, e quando retornarem ao plano espiritual, aquela inimizade que tinha em outra encarnação, ela já vai estar superada, porque aqueles familiares, mesmo vendo aquele parente difícil, eles vão estar preocupados com a sua melhoria. Ele pode não ter progredido tanto naquela encarnação, mas quando todos retornarem ao plano espiritual, essa afeição que foi criada nessa família atual vai criar então um clima mais amistoso entre eles, e a partir dali eles vão ser espíritos simpáticos, e essa família que estava melhor moralmente vai ter a preocupação com o cuidado desse outro espírito que está ainda um pouco mais atrasado, mas que agora faz parte do grande grupo familiar espiritual, né? Então, sempre existe um motivo por trás de cada coisa. E a preocupação de quem está mais adiantado é sempre também com a melhoria moral de quem está mais atrasado. Assim como a espiritualidade maior, a espiritualidade mais evoluída, está sempre preocupada com nós que estamos mais atrasados, com que nós andamos e demos o passo certo, que nós trilhamos pelo caminho mais acertado, do que escorregar e atrasar o nosso melhoramento, né? Inclusive, os nossos espíritos protetores, muitas vezes,
e que ficam do lado de lá e nos acompanham durante essa trajetória atual de encarnação nossa, muitas vezes também são espíritos simpáticos nossos, mais evoluídos que nós, sempre têm uma ascendência maior que nós, de melhoramento, mas que eles têm em alguma parte, em alguma encarnação, já viveram alguma coisa junto com nós. Então eles têm uma missão e uma preocupação, geralmente, em nos acompanhar nessa encarnação e são destinados a isso. Então nossos espíritos protetores geralmente são espíritos mais evoluídos que nós, mas que em algum momento de nossas vidas nós já tivemos contato com eles, uma vivência, alguma outra encarnação, né? Eles, por estarem mais adiantados, eles agora estão com um papel lá de nos acompanhar nessa encarnação. Quase sempre existe por trás disso uma história, um conhecimento entre o espírito protetor e nós. 20º. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor bastante amplo para transformá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos os ama, pois menos que tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de que um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos da sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes ou talvez pelo mesmo título. Então, o que algumas pessoas questionam é, mesmo se eu tiver 10 encarnações, eu vou ter 10 parentes diferentes, né? E não é assim que acontece, né? O que acontece é que se criam grupos simpáticos, um preocupado com a melhoria e a evolução de outros, né? Então, a gente vai vir e resgatar certas situações em família, mas sempre vão estar com aquela preocupação de melhoria uns com os outros. Tanto quem está do lado de lá, vive um tempo aqui juntamente, pode acontecer juntamente com nós, retorna antes que nós, vai estar preocupado com o nosso andar aqui, a nossa continuação, como nós podemos ter parentes que estão do outro lado e nem chegaram a reencarnar nessa encarnação atual nossa, mas eles se encontram do outro lado preocupados com nós, com a nossa evolução, né? E nós nem sabemos e eles já são parentes de outras encarnações que nós tivemos, né? O título dado, se são nossos pais, filhos, mães, irmãos, isso pouco importa, porque de uma encarnação para outra pode mudar, né, o título. E né? o sentimento também? O quê? Tipo assim, talvez eu venha aqui com a minha mãe pra gente se curar. Talvez a gente não seja parente simpático mesmo. Talvez a gente só veio uma pra ajudar a outra. Mas eu tenho um sentimento de amor por ela. Isso vai mudar se eu for pra lá? Se eu encarnar? Desencarnar, no caso? Não, o sentimento que tu conserva é o mesmo, né? Não muda o sentimento porque você encarna ou desencarna, né? A simpatia que você adquiriu ou a antipatia, elas vão continuar, tanto aqui como do outro lado, né? Por isso que os laços de famílias, eles vêm com esse objetivo, né? De, digamos assim, se em outra encarnação você fez um inimigo e você quer resgatar isso, mesmo que ele ainda não esteja numa situação favorável, né? Tem alguma revolta com você ainda, em virtude de algo que você fez, que ele se magoou, você pode escolher receber ele na tua família, como filho, como irmão, como qualquer outro parente, né? Isso vai fazer com que esses laços se estreitem, né? Porque se ele nascesse como uma outra pessoa desconhecida, muitas vezes eles só se afastariam, né? E como vocês vão nascer na mesma família, né, então vai ser obrigado a haver um estreitamento, né? Mesmo que a relação às vezes não seja 100% boa, mas vai haver um estreitamento nessa relação. E isso vai ajudar para uma próxima vocês já estarem melhores de sentimento, né?
Então, o teu sentimento, quando você sente uma simpatia muito grande por alguém, uma afeição muito grande, essa pessoa pode já ter várias outras encarnações com você, e esses laços foram estreitados mais ainda, né, pela simpatia. Então, você sente um amor maior, uma simpatia maior por essa pessoa, né? Então, o que você sente aqui, você vai conservar. Quando retorna para lá, nada muda do sentimento, né? Inclusive, a única coisa que a gente leva é o sentimento, né? A gente não leva bens materiais, não leva nada, só leva aquilo que aprendeu e aquilo que está sentindo. E é esse sentimento que vai fazer a sintonia para a escolha do local que você vai habitar do outro lado, né? 21º. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo. Não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias se encontra, assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Então, não teria lógica se um corpo fosse criado e a alma viesse pela primeira vez em cada corpo, né? Não fosse uma alma pré-existente, né? Então não haveria nem laços espirituais, né? Haveria só um laço familiar que se cortaria a partir do desencarne. Porque a partir do momento que a alma fosse criada juntamente com aquele corpo que ela está habitando, ia ter uma única existência, né? Não ia ter uma ancestralidade para acompanhar isso, né? Não ia ter nenhum laço de simpatia ou de antipatia, né? Então, como se explicaria que muitas vezes você sente uma afinidade tão grande com alguém, com um parente, com a mãe, com o pai, com o irmão, e às vezes uma certa antipatia que não é tão igual com o outro, são todos da mesma família, né? Então não teria uma explicação lógica por trás disso, se a alma fosse criada no momento em que o corpo vem. Então a alma é sempre pré-existente, a alma sempre já existiu, já encarnou várias vezes, e o corpo que ela está ocupando agora, né, é o corpo novo, mas a alma já é mais antiga, porque ela já existiu e já reencarnou várias vezes. 22º. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. São assim, imediatamente separadas para sempre, e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Então, se não fosse explicado pela reencarnação, ficaria então difícil de entender isso, né? Então, a pessoa viveria uma única existência e ela já estaria apta a ir para o céu ou para o inferno, e não teria uma nova chance, né? Não teria lógica, e onde estaria a justiça de Deus nisso, né? Por que umas pessoas, numa única existência, teriam o direito de ir direto para o céu, né? Embora há um progresso de todos nós, na encarnação atual,
há sempre uma melhoria, mas nós não conseguimos melhorar em tudo, né? Nós sempre vamos ter coisas a melhorar ainda, que vamos ter que voltar novamente em outra encarnação para trabalhar aquilo. Então nós vamos, por um determinado tempo, retornar ao plano espiritual e ver o que nós conseguimos aprender nessa existência atual, e depois vamos ter uma nova chance de vir melhorar outros aspectos das nossas falhas ainda que devem ser melhoradas, né? E as pessoas que erraram não têm direito a uma nova chance? Elas erraram e vão para o inferno e vão viver eternamente no inferno? E se essas pessoas fossem nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, nossa mãe, nós viveríamos felizes? Se nós fôssemos melhores que eles, estaríamos no céu, e sabendo que eles estariam no inferno eternamente e não teriam uma nova chance de melhor? Então isso não faz justiça à bondade divina de Deus, né? Então só se explica com a reencarnação. Se não é pela reencarnação, não se explicaria isso, né? E pela reencarnação é dada uma nova chance a todos. Quem melhora vai estar lá procurando ajudar aqueles que estão ainda mais atrasados, e aqueles que estão mais atrasados vão ter sempre uma segunda chance, segundo seu livre-arbítrio, de melhorarem também, né? Então isso fica mais condizente com a lei de Deus. Com a reencarnação e o progresso, que ele é consequência, todos aqueles que se amaram reencontram-se sobre a terra e no espaço, e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Então, esse estreitamento se dá com essas preocupações em que os mais adiantados estão preocupados em ajudar os mais atrasados, né? Então, com isso, tanto no plano físico como no plano espiritual, vai se dar esse intercâmbio, né, dos mais adiantados com os mais atrasados. Por isso que a gente diz que a felicidade, da forma como ela é realmente, a gente ainda não está apto para senti-la. Nós aqui vivemos momentos felizes, alternados com momentos mais tristes e de dificuldade, mas aquela felicidade que os espíritos evoluídos sentem, nós ainda estamos longe de sentir. Por quê? Porque eles já estão numa elevação moral em que eles se preocupam com a coletividade, né? Para eles a felicidade é quando eles conseguem ajudar os irmãos mais atrasados a evoluírem também, né? Então eles vivem numa constância felicidade, sempre ajudando aqueles que estão mais atrasados. 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além do túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarto, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio. E esse meio pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E está aí o que constitui a verdadeira família. Então, nesses 4 modos de ver a vida, um é o nada. As pessoas são materialistas e não acreditam em nada. Não acreditam em Deus, acreditam só no agora.
né? Um dia elas serão obrigadas a se ver cara a cara com a realidade, né? Vão ver que estavam enganados. Mas a falta de fé, a falta de acreditar em algo, se dá ao apego muito grande ao materialismo, né? Elas acham mais fácil viver a vida usufruindo só do material e não se preocupar com o espiritual, né? Mas isso não vai trazer para elas um progresso, pode trazer no máximo uma estagnação, né? Um dia elas terão que ver que estavam erradas quando retornarem ao plano espiritual. A segunda é a absorção no todo universal, né? Que tem a doutrina panteísta, de que você nasce e quando você morre ou desencarna, você volta para um todo coletivo. Aí você não tem uma individualidade, né? Então isso aí contraria também a lei do progresso individual, que cada um de nós é um espírito individual e temos o livre-arbítrio individual para a melhoria nossa mais rápida ou mais lenta segundo o nosso livre-arbítrio. Nós somos pessoas individuais, espíritos individuais, e o nosso progresso, a nossa melhoria é entre nós e Deus, né? Então cada um de nós está destinado ao progresso, mas é um progresso individual de cada um de nós, a nossa melhoria, né? E se nós retornássemos ao coletivo, não haveria então uma individualidade, né? Nós estaríamos mergulhados num todo coletivo. Tem pessoas que acreditam nisso, mas não teria muita lógica nisso também, né? Então, tu só teria consciência durante a sua existência aqui, depois a tua consciência é coletiva e você volta de novo para aqui. Onde é que está o progresso nisso, né? E a individualidade com a fixação definitiva da sorte é aquilo que nós vimos anteriormente ali, né? De que nós viveríamos uma única existência, e a maioria das religiões muitas vezes pregam isso, que nós vivemos e nós vamos ou para o céu ou para o inferno. Uma única existência define tudo, né? Isso então a gente já viu que iria contrariar a lógica da justiça de Deus, né? Então, a próxima então é a doutrina espírita, que vem explicando então mais detalhadamente como se dá isso, desde a nossa origem, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde retornaremos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito do assunto? Ou se não for a respeito do assunto, que tem alguma dúvida também sobre qualquer outro assunto que queira esclarecer, pode perguntar. Por que estamos aqui? Para evoluir? Mas a gente não tem muita consciência do que fez na outra vida. Ainda bem que tu não tem consciência. Já pensou se tu Mas daí a gente soubesse que evolui. tinha assassinado um monte de pessoas, que de repente a moça que está ao teu lado tinha sido vítima de alguma coisa ruim que tu fez, tu se sentiria bem se ela tivesse consciência disso, você tivesse consciência disso, né? Então o esquecer faz parte da perfeição divina. Esse esquecimento é um bem para nós, ao contrário do que as pessoas possam pensar, né? Porque nós já tivemos encarnações em que nós cometemos muitos erros, muita coisa muito feia, e a gente vê, olhando as pessoas e noticiário no dia a dia, certas pessoas cometendo coisas horrendas, né? Será que se as pessoas viessem e lembrassem disso que elas fizeram, e lembrassem que elas fizeram isso para, às vezes, um parente próximo dela, será que isso aí traria para elas um equilíbrio de viver nessa existência? Se a outra pessoa se sentiria vítima e você se sentiria muitas vezes culpado por aquilo que tu fez? Assim, com esse esquecimento, há uma providência divina por trás disso, que você zera. Naquela encarnação você zera tudo, você começa do zero.
o que você traz é simpatia e antipatia, que muitas vezes você não consegue nem explicar por quê. Às vezes tu conhece pessoas que nem parentes não são e tem uma proximidade tão grande, uma simpatia tão grande para as pessoas, que parece que você já foi irmão, ou se dá muitas vezes melhor do que um parente, né? E existem pessoas que tu nem sabe por quê, que nunca te fizeram nada e você sente uma antipatia, não sabe dizer por quê. E o santo não bate. É. Então é isso aí. E daí se você lembrasse muitas vezes, né, do que aconteceu, né? Então a gente diz, quando bater essa antipatia, você tem que procurar da melhor forma possível uma convivência amigável. Porque existe alguma coisa em outro passado, em outra encarnação, que um fez ao outro. E é dada uma nova chance de equilíbrio, de se reequilibrar. Então, por isso que a gente tem que procurar sempre, em vez de você alimentar essa antipatia, dizer, não quero nem ver o que eu puder fazer para prejudicar essa pessoa, vou fazer porque eu não fui com a cara dela, né? Tem que fazer o contrário. Tem que tentar conciliar da melhor forma possível essa vivência, essa convivência. E havendo esse equilíbrio, né, você retorna ao plano espiritual com uma missão cumprida de que houve um entrelaçamento mais amigável entre vocês. Né? E o que acontece é que muitas vezes as pessoas levam essa antipatia a agravar a situação, e agravando essa situação você entra em débito novamente, né, com essas leis, e vai retornar por o lado de lá em dívida novamente. Então, quanto mais nós conseguirmos nas nossas relações interpessoais, seja em família, seja no trabalho, seja dentro da sociedade, nós vivermos mais pacificamente e procurarmos a melhoria coletiva com todos, mais chance nós temos de que nós estamos avançando em progresso. Não nos entregarmos à vontade que nós temos muitas vezes de não quero nem conversa com essa pessoa ali. A pessoa está precisando de uma ajuda, mas eu não vou com a cara daquela pessoa, então eu vou deixar, não vou ajudar. Né? Daí é que estamos sendo testados, né, para ajudar essa pessoa. Tá? Porque é uma forma de resgatar. Exemplo, como a Ana disse agora há pouco, né? Tipo assim, não fico com a cara dela, exemplo, tá? Tipo assim, eu sou muito de julgar, mas eu já trabalho muito isso em mim. Tipo assim, não posso dizer que eu não vou com a cara dela. É como tu falou também, né? Que a gente não pode saber o que a gente veio resgatar. Tipo, eu e ela fomos inimigos da vida passada. Provavelmente a vida vai fazer um teste e vai me colocar em frente com a Ana, entende? E tipo assim, no meu trabalho, ou na minha família, tipo assim, não gosto do fulano. Quanto mais eu digo que eu não gosto do fulano, mais a vida me traz pra perto da pessoa. Ou ela vai ser minha inimiga, e eu vou ter que trabalhar isso dentro de mim, tipo assim, não existe inimigo perante os olhos de Deus, né? Ou eu vim resgatar algo com ela, então eu vou ter que trabalhar dentro de mim, tipo assim, não posso odiar ela, porque Deus diz na palavra, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então eu reluto, tenho que trabalhar dentro de mim, tenho, tipo assim, eu não posso olhar ela com os meus olhos, e lá vai nas minhas orações, Senhor, me ensina a olhar com outros olhos. E com essas situações, é difícil, gente, e com essas situações na minha vida, ou de qualquer uma, tipo assim, eu tenho, não que eu tenha que, tipo, ficar ao lado dela, mas tipo, eu não posso odiar ela. Exato. O sentimento ruim é o ódio. Exemplo da minha vida, que eu nunca falei nada um pouco de mim aqui dentro, tipo, eu tive minha madrasta. Eu, quando nasci, minha mãe me abandonou, e foi indo, né? Fui parando de mão em mão. Daí, acho que por 5, 8 anos, eu parei com a minha madrasta. Meu pai me tirou eu fui abandonado no hospital. Daí, meu pai conversou com uma mãe de criação. Até lá, minha vida estava mais ou menos. Eu fui morar com a minha mãe de criação, porque lá eu tive ela como minha mãe, sabe? Ela quis me adotar. E só que meu pai me tirou dessa mulher e me levou pra minha madrasta. Desde os 5 até os 17 anos, minha madrasta fez de tudo comigo. Ela me cortou, ela me batia, ela me fazia de escravo. Tudo que vocês possam imaginar, ela fez comigo. Então, com 17 anos, eu sempre digo que a minha irmã mais velha, ela é a princesa Isabel, e ela me deu a carta de euforia, porque eu saí daquele cativeiro que eu vi, entendeu? Então, pra mim, ela foi a princesa da minha vida. Então, a minha madrasta, ela fez de tudo. Eu te pergunto, a gente foi inimigo, ela fez o que eu fiz com ela em outras vidas, ou ela teve a oportunidade de fazer diferente e, de novo, ela errou comigo? Pode ter acontecido as duas coisas, né?
Mas o mais provável é que ninguém é vítima, né? Não, ninguém é vítima. Então, é mais provável que você, se achando vítima, você poderia cair no erro de não perdoar, né? É E difícil, né? causar uma revolta em você e você virar um inimigo dela e não haver a conciliação, né? A partir do momento que você veio para progredir, então você aceitou o perdão, né? E esse perdão, muitas vezes as pessoas confundem. O perdão não é aceitar a pessoa cometendo erros e você aceitando. O perdão é você não pagar com a mesma moeda. O perdão é você não fazer o mal para essa pessoa da mesma forma que ela está te fazendo. É você deixar nas mãos de Deus, é você aceitar isso e não virar inimigo da pessoa, né? É, porque se fosse o lado humano, eu, né, agora, depois de grande, eu poderia, tipo, desejar a morte dela, por ela fez comigo. Isso. E é o que acontece, muitas pessoas daí, não, vou me vingar, a hora que eu tiver a oportunidade eu vou me vingar. Mas Isso vai criar uma corrente, né, de sucessões reencarnatórias de um prejudicando o outro, até que chegar um momento em que um vai ter consciência do perdão. E nesse momento foi você teve a consciência do perdão, então você quebrou esse elo, né? Então a partir do momento, se ela não melhorar, você já melhorou, né? Então é ela que vai agora trilhar esse caminho, né? Mas você conseguiu, você já quebrou esse elo. Se você não quebrasse esse elo, você ia entrar numa corrente de vinganças, né? Então você ia se vingar dela, vocês iam virar inimigos e iam continuar isso até em outras vidas, enquanto um não exercitar o perdão e a consciência, né? A partir do momento que um exercita isso, ele quebra essa corrente de vinganças e começa então a tua evolução. Tipo, eu não sei se eu perdoei ela, mas a vida me afastou muito dela já faz anos. Eu sei da vida dela, porque ela é ex-mulher do meu pai. Mas, tipo, não que eu perdoei ela, mas como você falou, eu não desejo mal pra ela, entendeu? E não me coloco como vítima independente da situação que eu tive. O perdão em si é isso, né? Que o perdão não é tu ver um inimigo como uma pessoa que você ama, que você convive diariamente e tem aquele mesmo amor que você sente por uma pessoa que te faz o bem, né? Isso seria impossível na atual encarnação que nós estamos e na atual fase de evolução que estamos, né? Mas o perdão é você não pagar o mal com o mal, já é o perdão, né? Você já não criar esse vínculo de vingança, né? Ele já é um princípio, né, de evolução. Então pagar o mal com o mal é vingança, né? Então se você não exercer isso, você já está no caminho do perdão, né? Não dá pra pedir pra espiritualidade pra ela, não precisa vir pra próxima vida comigo. Possivelmente de tua parte, isso agora vai estar sanado, né? Mas da parte dela, como se ela não exercitar essa consciência e um dia se arrepender do que ela fez, pode acontecer que ela vai ter que reparar isso, assim como você teve, né? Você reparou, perdoou e você quebrou, né, essa corrente de vingança. Mas se ela não exercitar e não trabalhar nessa encarnação a consciência do erro dela, possivelmente pode acontecer de que em outra encarnação ela vai ter que reparar isso. Então ela vai vir de uma outra forma, com a outra pessoa que precise trabalhar isso e pode se tornar vítima dessa pessoa, sofrer, e com esse sofrimento ela vê, meu Deus do céu, isso não se faz com ninguém, né? Eu não sei se existe como é que eu vou te falar? Tipo, se a gente paga aqui na Terra também, né? Depois que ela fez tudo isso comigo, ela retornou fazendo só comigo. Eu saí das mãos dela, ela fez com a minha prima. Aliás, ela fez com os dois juntos. Ela não era mãe da gente, então ela pegou a gente pra criar e ela não criou, ela maltratou. Então depois que ela fez comigo, foi crescendo, ela pegou a minha prima, entendeu? E a gente conseguiu fugir das mãos dela. Então, como você falou, acho que pra ela evoluir vai ser só na próxima vida, pessoal, continuando do mesmo jeito. Ela teve câncer, ela já parou isolada no hospital, ela já teve hepatite, então acho que tudo que ela plantou, acho que a vida se encarregou de... Ela vai, a seu tempo, quando ela estiver preparada para essa consciência, a vida vai chamar ela à responsabilidade, né?
chorando, tá falando lá, ela Eu não sei pra você, mas pra mim já aconteceu, tipo, isso fica marcado e isso dói. É um trauma. A gente sempre vai chorar. Mas ao mesmo tempo, o que eu sinto agora, mesmo que eu chore por A lembrar, gente chora. é ter gratidão por não ter sido uma pessoa melhor, não se tornado igual. E a gente pega os exemplos, né? Sim. E isso foi uma fase assim que a gente evoluiu. Então, às vezes, eu agradeço e muito bom sentir esse sentimento. Sim, você falou uma coisa muito forte agora, que eu me emocionei também. Tipo assim, eu não sou vítima, eu não me acho coitadinho. Porque, tipo assim, se eu carregasse um sentimento ruim por ela, pelo que eu passei, eu teria virado um bandido, não com esse jeitinho, porque não existe bandido desse jeitinho. Bandido um assalto, desse jeitinho, ninguém vai acreditar. Mas, tipo assim, eu não virei um bandido, eu não me joguei nas drogas, eu não me joguei pra vida, eu não me prostituo, nada contra. Mas, tipo, eu não me tornei uma pessoa ruim, entendeu? Então, quando as pessoas dizem, eu tô com um problema, eu uso o meu problema, ou tudo que eu passei como, tipo, um incentivo, conselho, exemplo. Um incentivo pra ela, assim, olha, acho que tu não tá passando pelo trabalho, vamos colocar na balança pra ver quem que sofreu mais. Não que eu seja a pessoa coitada, mas eu uso isso pra ajudar a pessoa, entendeu? E, tipo assim, eu não me acho coitadinho, eu acho que a vida foi muito boa pra mim, porque se eu analisar, eu poderia ser uma pessoa ruim, eu não sou. Então hoje eu sou uma pessoa, eu tento ser verdadeiro com as pessoas, eu tento ser amigo, eu evolui muito, eu cresci muito profissionalmente com a ajuda de pessoas, Deus colocou pessoas no meu caminho. Então, tipo assim, eu não tenho mágoa no meu coração. Independente de tudo que eu passei com ela, o meu coração é muito bom. Eu ainda acho que se eu ver ela, eu ainda acabo ajudando ela. Porque o mal não tá dentro de mim, tá dentro dela, entende? Então, eu creio que lá dentro de mim eu perdoei ela. Eu peço que Deus tenha misericórdia dela. Porque eu sei que ela tá passando. Tem um ditado que diz, eu não sei se eu vou lembrar corretamente, mas diz: pagar o mal com o mal não é certo, né? Não, certo. Mas eu Pagar o bem com o bem é humano, é o normal, né? O bem com o bem, né? Mas pagar o mal com o bem é divino. Então, quando você estiver já pronto para fazer isso, de ajudar a quem te prejudicou, daí você já está um passo além da maioria, né? Quero ganhar uma poltrona lá no céu. Complicado. Muito bem, pessoal. Então hoje nós ficamos nessa parte do estudo. A próxima com o novo título: Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação.